Olá, eu sou Gislaine Gil, neuropsicóloga, e o tema da aula é Compreendendo a Memória, do neurônio ao funcionamento. Entre os tópicos abordados, temos o que é memória? Como a memória se forma? Uma memória ou várias? Qual a sua localização no cérebro? Existem estágios da memória? O ato de lembrar modifica a memória? Antes de falarmos a definição de memória, nós vamos refletir. Qual dessas ações depende da memória? Piscar depende da memória? Escovar os dentes, precisamos da memória? Primeiro beijo, aquela sensação deliciosa, precisa de memória? Andar de bicicleta, saber a fórmula da água, medo de aranha, quais dessas ações depende da memória? Após o segmento da aula, nós responderemos essa questão. O que é memória? Memória é a habilidade fantástica que nós temos de aprender e recordar informações a respeito do mundo ao redor e de nossas próprias experiências. Todas as nossas memórias andam conosco, desde o primeiro andar, ao primeiro beijo, o primeiro dia da escola, o nome dos professores, nossas ideias, nossas dúvidas, tudo é memória. Somos o que somos graças à nossa memória. E como a memória se forma? Para entendermos isso, precisamos entender quem é Eric Kandel. Eric Kandel, médico austríaco, foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, justamente porque descobriu como as memórias se formam e como elas modificam a estrutura cerebral. Eric Kandel, em seu experimento para verificar como as memórias se formam, ele utilizou-se da lesma do mar. Por que a lesma do mar? Porque a lesma do mar tem um sistema neuronal simples, então daria para retirar os neurônios para verificar o funcionamento. E porque não há muita diferença no DNA da lesma do mar comparada aos humanos. Então, no experimento, como podemos ver aqui no quadro, nós temos a lesma do mar e essa área sobressalente, o sifão da lesma. O que nós sabemos sobre a lesma do mar? Que toda vez que nós tocamos o sifão da lesma do mar, automaticamente a lesma do mar recolhe a guelra. Toque no sifão, recolhe-se a guelra. Isso acontece na natureza porque é um reflexo que a lesma do mar tem. No experimento de Kandel, ele quis verificar como as memórias se formam. E para isso, ele criou uma memória na lesma do mar. A memória de temer o toque no sifão. Como ele fez isso? Vamos observar. Então, toda vez que Kandel tocava o sifão da lesma do mar, ele apresentava associado um choque. Então, toque no sifão, choque. E aí o que acontecia? A lesma do mar recolhia o sifão, né? E aí o que acontece com isso? Nós sabemos que várias tentativas de choque, toque no sifão, choque, toque no sifão, ela recolhia a guelra com uma intensidade cada vez maior. Então, Eric Kandel quis demonstrar que retirando o choque e só tocando na lesma, algo acontecia. Vamos ver o que aconteceu? Só com o toque, sem o choque, a lesma do mar fechava o sifão.
E aí, o que ele percebeu? Que ela fechava isso com uma intensidade muito grande, como se estivesse recebendo um choque. Então, ele criou uma memória de longo prazo. Só com o toque do sifão, sem o choque, a lesma do mar fechava-se a guelra. Ele não só queria criar uma memória na lesma do mar, ele queria entender o que acontecia fisicamente com esse experimento, na mudança das redes neuronais cerebrais. Então, Eric Kandel, por a lesma do mar ter uma formação neuronal simples, ele retirou 2 neurônios da lesma do mar. Então, aqui nós podemos observar a retirada do neurônio, que é esse feixe branco, especificamente aqui é o neurônio sensorial. Aqui nós já temos um tubo de ensaio com os 2 neurônios simples, né? O neurônio sensorial e o neurônio motor. Então, como vemos na figura, aqui nós temos o neurônio motor e na sequência o neurônio sensorial. Então, vamos relembrar o experimento? Toda vez que Eric Kandel tocava no neurônio, ele mandava a informação que percorria até o ponto de sinapse e o neurônio motor recebia essa informação e fechava-se a guelra. Aqui nós podemos ver e entender muito melhor. Nós temos um único neurônio, o neurônio sensorial. E o que nós sabemos do neurônio? Que todo neurônio tem dendrites, um núcleo, aqui representado na área em amarelo, e o axônio. Então, as informações elas entram pela dendrites e saem pelo axônio. O que nós sabemos, então, com o experimento? Que toda vez que Kandel tocava no sifão, algo no núcleo acontecia. Então, o núcleo é onde nós temos o DNA e ele mandava uma informação para os RNA mensageiro que estava ocorrendo um toque no sifão. E aí o RNA mensageiro, que nós podemos observar aqui nessas pintinhas brancas, aqui muito melhor, nessas demais pintinhas brancas, o RNA mensageiro percorria o axônio do neurônio. Aqui também nós vemos muito melhor com o apontamento do Eric Kandel. E aí, no local de sinapse, fazia com que os neurotransmissores fluíssem pela sinapse e o neurônio motor captasse. Com isso, ele formava uma memória de longo prazo. Então, toda vez que haveria o toque no sifão, mesmo sem o choque, o RNA mensageiro mandava mensagem até a sinapse, o neurônio posterior, que era o neurônio motor, recebia e recolhia a guelra. Isso repetidamente formava uma memória com uma mudança estrutural na conexão dos neurônios que podemos observar aqui nas áreas em verde. Então, novas conexões ocorriam, mudando a estrutura do cérebro, ou seja, a memória de longo prazo estava formada e também as modificações neuronais. Vamos então resumir a premissa de Kandel? Então, a premissa de Kandel é, a partir do crescimento de novas conexões, como nós observamos aqui, novas conexões foram estabelecidas. Essas novas conexões permitem que uma memória se estabeleça por horas, dias, meses e até ano. Agora, iremos entender se nós temos uma memória no cérebro ou várias memórias. E para isso, nós vamos nos utilizar do que Brenda Milner descobriu. Brenda Milner, neuropsicóloga, atendeu o caso número 1 sobre alterações de memória. O caso número 1 é o paciente HM. HM faleceu e hoje nós sabemos que o nome verdadeiro de HM, sem as siglas, é Henry Gustav Molezenzoll. Então, HM nos ensinou muito sobre o que é a memória, se nós temos uma memória ou várias memórias.
HM, quando criança, ele sofreu um acidente de bicicleta e a partir de então ele começou a ter várias crises convulsivas. O neurocirurgião, preocupado com essas crises convulsivas, ele decidiu, junto com a sua equipe, operar HM. Na operação, o que aconteceu? Foram retiradas partes do córtex cerebral. Especificamente, retirou-se a região, partes de massa encefálica da região temporal do cérebro. E o que se descobriu com essa retirada da região temporal? Descobriu-se que as crises convulsivas cessaram, mas uma surpresa não agradável ocorreu. HM ficou amnésico. Ele não era mais capaz de guardar memórias de longo prazo. Então, se perguntado a ele o que ele comeu um dia antes ou mesmo horas, ele não sabia responder. Ele tinha memória da sua infância, nome da sua mãe, nome do seu pai, onde morava, mas as memórias recentes ele não conseguia guardar. Então, os neurocientistas, neste momento, observaram que a retirada da região temporal, da massa encefálica dessa região, provocava um quadro de amnésia. Mas Brenda Milner não desistiu de HM. Ela queria entender se ele conseguiria aprender algo novo, ou se não, realmente ele não tinha mais memórias de longo prazo. E para isso ela aplicou vários testes em HM. Em uma reportagem de Brenda Milner, ela fala que graças a Deus que HM gostava de fazer testes, porque senão nada disso que entenderemos agora seria possível. Para isso ela fez, entre vários testes, os testes do experimento do espelho. Então HM ficava antes desse anteparo preto, então ele não conseguia enxergar a figura da estrela e só conseguia enxergar a figura projetada no espelho. Então ele projetava a figura no espelho e qual era a função dele? Ele teria que contornar essa estrela de maneira mais fidedigna possível. Então, como observamos aqui, né, ele não conseguia nas primeiras tentativas isso, fazer o contorno retinho da estrela, né, haveria uma tortuosidade, aí, uma ondulação no contorno dele. Agora, passaram-se dias e Brenda Milner continuou o experimento. Até que em um determinado momento, uma surpresa ocorreu. HM conseguiu fazer a estrela perfeitamente. Brenda Milner ficou surpresa. Por quê? Descobriu que sim, HM era capaz de lembrar algo novo. Se perguntado a ele se ele sabia fazer esse contorno, ele dizia que não. Mas ao verificar o contorno era perfeito. Então a ação motora, essa memória de ação motora, ele tinha. E aí, foi neste momento que descobriu-se que nós não temos um tipo de memória. Nós temos várias memórias distribuídas em várias regiões no cérebro. Vamos observar? Então, quando nós estamos falando de memória dependente do conteúdo, nós temos dois tipos de memória. A memória declarativa e a memória não declarativa. A memória declarativa, ela é dividida em memória semântica e em memória episódica. A memória não declarativa em memória de procedimento, priming, condicionamento clássico e aprendizado não associativo. Qual a diferença da memória declarativa e não declarativa? A memória declarativa é aquela que nós precisamos parar, pensar para trazer a informação. Já a não declarativa, ela é automática, não precisamos fazer esse esforço, ela vem automaticamente. Vamos então iniciar com a diferença da memória não declarativa? Então a memória não declarativa, como observado aqui, ela se divide em 4 tipos. A memória de procedimento, então o que é isso? São os hábitos que nós adquirimos ao longo da vida, como
andar, saltar, aprender um instrumento como violão, guitarra, saber dirigir. Só precisamos entender um detalhe. Antes dela ser não declarativa, ela foi declarativa. Por quê? Vamos imaginar a situação que nós estamos num carro, estamos dirigindo um carro. Para dirigir um carro, nós precisamos olhar o retrovisor, nós precisamos mudar a marcha, então nós precisamos ter um pensamento consciente daquilo que nós estamos fazendo. Mas depois de tanto dirigir um carro, tudo fica automático. Tudo fica automático graças à memória não declarativa. Especificamente a não declarativa de procedimentos. Na sequência, temos a memória priming. A memória priming refere-se à influência que um evento antecedente, priming, tem sobre o desempenho de um evento posterior, que é o evento posterior, desempenho alvo. Então vamos observar essa notícia de jornal. Então aqui nessa notícia de jornal caiu café em determinados locais da notícia e apagou parte das letras. Mas mesmo com as letras apagadas, nós conseguimos entender o que está escrito. Então, como observado aqui na frase, nós conseguimos entender que Joana esquece tudo que falam para ela. Então, mesmo faltando determinados estímulos, o cérebro é capaz de complementar essas informações. Este é o efeito priming, uma memória não declarativa do tipo priming. Vamos observar as demais? Nós também temos a memória não declarativa de condicionamento clássico. Uma grande experiência foi realizada por Pavlov. Então, Pavlov, ele fez uma associação de estímulos. O que Pavlov sabia sobre os cachorros de maneira geral? Que toda vez que você apresenta uma carne ao cachorro, ele saliva. Pavlov, frente ao cachorro, ele apresentava a carne e o sino tocava. E existia um momento que ele tirava o sino e só mostrava a carne e o cachorro salivava. Num determinado momento ele tirou a carne e só com o toque do sino o cão salivava. Então isso é condicionamento clássico, né? Como podemos observar esse tipo de condicionamento clássico no dia a dia? Então vamos imaginar que a sua avó faça um bolo delicioso. E aquele cheirinho daquele bolo faz você automaticamente salivar. Então você está pareando o carinho da sua avó junto com aquele cheirinho delicioso do bolo dela. Até que um dia sua avó faleça. E você se depara indo perto de uma padaria. E naquela padaria você sente o mesmo cheirinho daquele bolo da sua avó. Então, automaticamente, mesmo sem a presença da sua avó, o seu cérebro faz o quê? Traz todas as memórias agradáveis que você teve, só a partir daquele cheiro que correspondia ao bolo que a sua avó fazia. Temos também a memória não declarativa de condicionamento clássico para respostas emocionais. Então é automático, até pela sobrevivência da nossa espécie, quando nós vemos um cão raivoso olhando para nós e vindo ao nosso caminho, o que nós fazemos? Tentamos fugir. Então isso é um condicionamento de uma resposta emocional. Assim como há alguém que tem medos de aranha, se sente querendo fugir daquela situação. E por último, a memória não declarativa, nós temos o aprendizado não associativo. Por exemplo, piscar é uma memória também. É uma memória não declarativa de aprendizado não associativo. Vamos ver agora o que é memória declarativa? Memória declarativa, então, é aquela memória consciente, que eu preciso gastar energia para trazer essa informação à mente. Como nós observamos, nós temos a memória semântica, que é uma memória de fatos. Então, tudo que nós sabemos sobre o mundo é uma memória semântica, como
Qual é a capital do Brasil? Qual a fórmula química da água? Quem descobriu a América? Então, todos esses fatos referem-se à memória declarativa semântica. Agora, a memória declarativa episódica, ela é muito importante para nós. Ela é importante porque tem a ver com a nossa história de vida. Então, tudo aquilo que se refere às nossas lembranças. Então, lembrar qual foi o casamento que você foi vestida de vermelho, lembrar qual era o professor que você mais gostava. Isso tem a ver com uma memória de longo prazo, declarativa, episódica. Então, quando eu pedi para vocês refletirem sobre aquelas ações, agora vocês já conseguem dar uma resposta. Piscar é uma memória? Sim, uma memória não declarativa. Escovar os dentes é uma memória? Sim, uma memória não declarativa de procedimentos. Beijar é uma memória? Sim, se foi o seu primeiro beijo, é uma memória declarativa. E ela tem a ver com você, então é memória declarativa episódica. Andar de bicicleta é memória? Sim, uma memória não declarativa de procedimentos. Lembrar a fórmula química da água é uma memória? Sim, é uma memória declarativa semântica, que tem a ver com conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Medo de aranha é uma memória? Sim, é uma memória não declarativa. Então, todas essas ações, elas literalmente dependem da memória. Tudo é memória. Se nós temos várias memórias, então a memória não pode estar localizada num único local do cérebro. Elas têm que estar localizadas em várias regiões cerebrais. Vamos verificar quais são essas regiões? Então, se estamos falando da memória de longa duração declarativa, que é saber que a fórmula química da água é H2O, saber que eu estava vestida de vermelho no casamento de Maria. A episódica e a semântica, todas estão localizadas na região do lobo temporal do cérebro. Já as memórias não declarativas, para cada subtipo existe um tipo de região. Então, quando nós estamos falando de um procedimento, como é andar de bicicleta, essa é uma memória que envolve todo o corpo estriado do cérebro. Já a memória priming, ela envolve o córtex e o neocórtex. Já o condicionamento clássico, dependendo de respostas emocionais, como o medo de cobra, envolve a região da amígdala. As respostas musculares, como piscar os olhos, envolve todo o cerebelo, e as não associativas de hábitos e sensibilizações envolvem todas as vias reflexas do cérebro. Então, nós entendemos o que é memória de longa duração e estávamos falando de uma memória que representa a dependência do conteúdo. Mas nós temos outros tipos de memória, que vão depender do tempo e da modalidade específica da memória. Vamos iniciar então com a memória dependente do tempo. Uma memória dependente do tempo, ela pode ser subdividida em memória sensorial, memória de curta duração, memória de longa duração e a memória prospectiva. Vamos entender inicialmente o que é uma memória sensorial? Então, a memória sensorial tem a sua duração em média em milissegundos. E ela pode ser dividida em ecoica, que é um eco que dura em média 20 segundos, ou ela pode ser dividida em uma memória icônica, que é poucas centenas de milissegundos.
Vamos entender como isso acontece na vida real? Imagine que você esteja conversando com a sua esposa e que você está pensando em sair para ver os amigos. E a sua esposa está olhando para a televisão, porque está passando o programa preferido dela. E você vira para ela e fala: amorzinho, estou indo e com os meus amigos até uma danceteria. Tudo bem? E ela automaticamente fala: tudo bem. Você, espantado, acha estranho, porque ela não gosta que você saia com seus amigos à noite. Então você fica pensando: será que ela entendeu o que eu falei? Por incrível que pareça, sim. Porque os milissegundos deste eco, que foi sair com os amigos, foi percebido pela memória sensorial. Agora, já a memória icônica não é um som, é uma imagem. Então imagine que você esteja mostrando uma imagem para a Joana. E a Joana, então, olha rapidamente a imagem e se depara com o seu programa de televisão. E você imagina: não, Joana não conseguiu ver a imagem, porque ela estava atenta ao programa de televisão. E pergunta: Joana, o que eu mostrei para você? E a surpresa é quando ela fala que mostrou determinada imagem. Isso ocorre porque nós estamos trabalhando com uma memória sensorial icônica que dura centenas de milissegundos. Então, Joana foi capaz de relembrar aquilo que ela viu. Se uma memória sensorial for importante, ela deixa de ser sensorial para virar uma memória de curta duração. A memória de curta duração é aquela que permite reter uma informação por segundos a minutos e manipulá-la. Em média, nós lembramos de 5 a 9 itens. Vamos entender na vida diária o que é uma memória de curta duração? E para isso chamaremos o Sr. João. O Sr. João gostaria muito de saber qual é o telefone do seu restaurante preferido. Então ele liga para o serviço da telefônica, 102. Quando a secretária eletrônica atende, ela pergunta se ele quer o telefone residencial, comercial ou outras informações. E o Sr. João responde: comercial. A secretária continua perguntando: em que cidade? O Sr. João: em São Paulo. Depois a secretária pergunta: você quer por nome ou endereço? E o Sr. João responde: por nome. E fala o nome do restaurante. Na sequência, a secretária eletrônica diz o número. Mas o que acontece? O Sr. João não consegue gravar o número de telefone. Seu João não consegue gravar o número de telefone porque ele não conseguiu reter esse número na memória de curta duração. Logo, o seu João tem que pedir novamente para a secretária eletrônica repetir essa informação. E aí, numa segunda vez que ela repete a informação, o Sr. João consegue guardar este número. Então, a memória de curta duração é aquela que nos permite guardar poucas informações, no caso de 5 a 9 itens, como no seu João, 5 a 9 itens do número de telefone, na mente. E se essa informação for importante o suficiente, o que acontece? Ela se torna uma memória de longa duração. Vamos entender? Então aqui nós temos a memória de longa duração. Este é João Vitor e esse é seu pai, Israel. João Vitor pergunta ao seu pai: pai, você sabe qual é a fórmula química da água? Se Israel perguntar para o filho: filho, repita a informação para mim tentar buscar essa informação, e a informação não vier, quer dizer que ele não tem mais essa informação na memória de longa duração. Provavelmente porque ele nunca aprendeu essa fórmula química. Agora, se o pai Israel responder que a fórmula química da água é H2O, isso significa que ele aprendeu essa informação na escola e que essa informação foi guardada na memória de longa duração.
A memória, então, de longa duração é aquela que é mantida por um período de tempo significativamente longo, por dias, meses e anos. Existe um outro tipo de memória, a memória prospectiva. A memória prospectiva ela é dividida em memória prospectiva para tempo e memória prospectiva para evento. E geralmente é uma memória que as pessoas reclamam muito, porque ela tende a falhar. Vamos entender o que é memória de tempo? A memória prospectiva de tempo é aquela lembrar-se de lembrar. Então, olha só, nosso senhorzinho voltou e o senhor João precisa lembrar que quando for 8 horas da noite, ele precisa tomar o seu remédio. Se às 8 horas da noite chega, relógio toca e o senhor João não toma o remédio, isso significa que a memória prospectiva para tempo falhou. Agora, se o senhor João tomar o remédio, que ótimo, a memória prospectiva para tempo funcionou. Vamos entender agora o outro tipo de memória prospectiva? Este é Paulo e esta é Mariana. Paulo está conversando com seu amigo João e o João pede um favor para ele. Pede que quando encontrar a Mariana, diga a ela que a encomenda dela chegou. E ele falou, ok, claro, eu aviso. Passado um tempo, o Paulo encontra a Mariana. E o que acontece? Paulo não lembra de avisar que a encomenda chegou. Isso significa que a memória prospectiva para evento, o evento é ver Mariana e fazer então lembrar a informação, falhou. Agora, se ao ver Mariana, Paulo fala que a encomenda dela chegou, isso significa que a memória prospectiva para evento está satisfatória. Agora, verificaremos o que é uma memória dependente da modalidade específica. Toda vez que nós falamos o que é memória, as pessoas nos trazem informações sensoriais. Então fala que são boas para visualizar rostos, outras falam que são boas para sentir um cheiro e falar o que representa aquele cheiro. Outras falam que têm memória tátil, que adoram pegar as pessoas para sentir quem elas são. Esse tipo de memória, ele depende da modalidade específica e está ligada aos sentidos. Vamos então pegar a memória visual, que é a memória para aquilo que nós estamos vendo, e vamos entender como essa informação caminha até o cérebro. Vamos lá? Então aqui nós temos o olho e uma imagem de um homem correndo. Então a luz, ela reflete sobre o homem, é captada na retina. E nesta retina existem 2 tipos de fios que sensibilizam para entender qual é essa informação, que são os cones e os bastonetes. Então essa imagem que é visual, ela vira, ao entrar no cérebro, então aqui nós temos os nervos, ela vira um estímulo elétrico. E é representada e entendida pelo cérebro nesta região que nós chamamos de região occipital. Então, é o cérebro visual da região occipital que identifica aquilo que nós estamos vendo. E isso ocorre com os demais sentidos. Vamos observar? Quando a imagem chega, ela é subdividida em várias regiões da área occipital. Então, se é uma forma, nós temos essa área occipital mais central. Se a imagem tiver cor, é identificada na região occipital, mas nas regiões laterais. E se a imagem tiver movimento, como nós vimos é um homem se movimentando, fazendo um Cooper,
Então, o cérebro também identifica na região occipital, bem mais nas laterais, o movimento. Então, isso é o que acontece com a imagem. Agora, as memórias também podem ser olfativas, elas podem ser auditivas e tem uma representação no cérebro também. Se nós estamos ativando uma memória gustativa, o cérebro a entende nessa área aqui, em lilás. Se for uma memória para cheiro, cheiro delicioso de uma flor, cheiro delicioso de um bolo, o cérebro também identifica nessa área em amarelo. Se for um abraço gostoso, um beijo gostoso, o cérebro também tem um lugarzinho para essas representações. Essa área em azul. Se é algo gostoso que nós estamos ouvindo, um barulho de um passarinho, uma música diante de uma sinfonia, o cérebro identifica nessa área em verde. E como nós vimos, tudo que é imagem é identificado no cérebro na região avermelhada. Então, tudo isso representa todos os estímulos que nós temos diante de nós. Agora, que fique bem claro. Se nós estamos visualizando uma cena onde nós participamos, por exemplo, o nosso primeiro beijo, que delícia, né? Nós temos áreas do cérebro trabalhando em várias maneiras, em vários sentidos. Por quê? Porque um beijo envolve vários sentidos. O beijo envolve desde o gosto, logo nós ativamos a área gustativa. Ele envolve a imagem da pessoa que estamos beijando, então tem a área do córtex visual sendo ativada. O cheiro do perfume daquela pessoa que está nos beijando, então nós estamos envolvendo todo o córtex olfatório. Nós temos a sensação não só do beijo, mas do abraço, envolvendo toda a área sensorial. Então, várias imagens, ou seja, vários estímulos estão sendo percebidos em várias regiões do cérebro. E quem traz toda a imagem numa cena única, como nós estamos vendo aqui, não são as áreas de estímulos, ou seja, não são as áreas que percebem os estímulos, mas é uma região especificamente temporal, então temporal porque nós estamos nas têmporas do cérebro, e especificamente uma estrutura que nós chamamos hipocampo. Então, o hipocampo, todas as outras áreas do córtex, reúne toda a informação numa cena, nessa estrutura maravilhosa que é o nosso hipocampo. Agora, existem estágios da memória? Será que quando a memória falha, falha mesmo a memória? Ou falha a atenção? Ou é uma dificuldade de codificação? Ou realmente uma dificuldade de evocar a informação? Vamos entender os estágios da memória? Então, a pessoa tem intacto todos os seus sentidos. Ela vê bem, ela ouve bem. A informação ela chega aos sentidos, como nós vemos, e aí ela entra no cérebro para ser visualizada. E para isso, nós precisamos de atenção. Então, o primeiro estágio da memória é atenção. Depois que nós prestamos atenção, a memória é codificada, ou seja, o cérebro entende se aquilo é uma informação nova ou não, e guarda como se fosse em gavetinhas, ou seja, armazena em gavetinhas informações que sejam bem parecidas, só para o final evocar todas essas informações. Só que quando nós falamos de atenção, nós temos que lembrar que também nós não temos uma atenção. Nós temos vários tipos de atenção. Então, assim como a memória nós temos várias atenções. Vamos entender cada uma delas? Quando falamos de atenção, nós temos a chamada atenção dirigida, atenção mantida, atenção seletiva, atenção dividida e atenção alternada.
Muitas atenções, né? Preste atenção, então. Vamos entender cada uma delas? Então, aqui nós temos uma cena. Imagine que você está dirigindo e que, de repente, uma senhora invade a pista. Isso é atenção dirigida. É a primeira reação que você tem frente ao estímulo, que no caso é a senhora atravessando a pista. Logo, você tem atenção dirigida e freia. Então, neste momento, a sua atenção dirigida funcionou. Vamos verificar agora o que é atenção mantida? Imagine essa outra cena. Você está numa palestra, ouvindo o palestrante, e você tem que permanecer por um longo período de tempo prestando atenção nesse palestrante. Se você está prestando atenção, isso significa que você está mantendo a sua atenção. Geralmente, a atenção mantida também é chamada de concentração. Logo, é a capacidade que nós temos de permanecer por um longo período de tempo prestando atenção em alguém ou em alguma coisa, como na palestra, prestando atenção no professor. Vamos ver as próximas atenções? A próxima atenção é a atenção seletiva. A atenção seletiva é a capacidade que nós temos de prestar atenção em alguém e inibir barulhos ao redor. Então, se você é aquela pessoa que não consegue estudar com barulhos ao redor, é importante você pôr um fone de ouvido. Por quê? Você se concentra mais. Muitas pessoas não conseguem prestar atenção em vários estímulos do ambiente, então elas precisam de algum recurso para manter a atenção num único foco. E as demais atenções? Quais são? Nós temos também a atenção dividida, que é a capacidade que nós temos de realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Por exemplo, nessa cena, nós temos a capacidade de ouvir o que as pessoas estão falando ao nosso redor e cortar um alimento. Então, isso quer dizer que a pessoa é capaz de fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Neste caso, ouvir a pessoa ao lado e cortar o alimento. E a atenção alternada? Esta não tem segredo. Atenção alternada significa fazer uma atividade, depois mudar para outra. Na vida diária, vamos entender nessa mesma situação de trânsito. O que seria a atenção alternada? Então, vamos imaginar que nós estejamos dirigindo, o farol acusa vermelho e nós freamos. Então, nesse momento, eu posso conversar com alguém que está ao lado. Assim que o farol dá verde, eu paro de conversar com a pessoa e continuo dirigindo. Isso é atenção alternada, é fazer várias atividades com pausa entre elas. Qual é a área cerebral responsável pela atenção? É a região frontal do cérebro, especificamente a região pré-frontal. Para vocês entenderem melhor, vocês podem colocar a mão na testa. Esta é a região pré-frontal. E à frente nós temos a região, então, que trabalha com a atenção. Então, toda vez que alguém falar para vocês, prestem atenção, vocês já colocam a mão na nuca e falam, essa é a área que trabalha com a atenção. Então, nós sentimos as informações, nós prestamos atenção e nós temos que codificar essa informação. É nesse estágio que nós podemos utilizar-nos de estratégias de memória, que em breve teremos uma aula só para aprender a codificar melhor. A codificação ela acontece geralmente quando nós temos alguma informação que ela é importante ou quando repetimos essa informação muitas vezes. A área responsável, então, pela consolidação, ou seja, armazenamento da informação, já não é a região pré-frontal, mas é a região de hipocampo, como podemos observar aqui na imagem. Então, atenção, região pré-frontal do cérebro.
consolidação, armazenamento de informação nas têmporas, nesta região aqui bem ao centro. Então é essa região do cérebro temporal, especificamente a região temporal medial, que fica o chamado hipocampo. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que nós não lembramos de tudo? Por que nós esquecemos várias coisas? Vamos entender isso a partir do estudo de Nader. Nader estava numa palestra de Eric Kandel demonstrando como a memória se estrutura, como que a memória modifica o cérebro, e ele teve um pensamento. Eu sei como as memórias se consolidam, mas eu sei por que eu não consigo lembrar de tudo? Então Nader pesquisou sobre o ato de lembrar, porque ele descobriu que o ato de esquecer está altamente ligado com o ato de lembrar. Vamos entender o experimento de Nader? Então Nader, assim como Pavlov, assim como Eric Kandel, fez o seu experimento. Então toda vez Nader deixava o rato num local hermeticamente fechado, onde ele podia caminhar ali dentro. Até que em um determinado momento, Nader aplicou um choque no rato. Toda vez que havia o choque, o rato paralisava. Paralisava num canto da caixa de experimento. Como podemos observar aqui, rato assustado. Por quê? Tinha recebido um choque. Aí Nader queria entender se aquela memória de paralisar quando ele tem um evento que não é adequado, aliás, que faz com que ele receba um choque, ele queria entender se essa memória o rato tinha entendido, se ela estava ali. Então o que ele fez? Ele aplicou uma substância chamada anisomicina. Então a anisomicina é uma substância que bloqueia proteínas que criam as conexões que armazenam novas memórias. Então Nader queria saber se, com a aplicação dessa substância, se mesmo assim o rato lembraria que ao tomar um choque ele deveria ficar paralisado. Mas Nader se surpreendeu. Não foi isso que aconteceu. Vamos observar? Então, ao aplicar a substância, como vemos aqui nas estruturações, e aplicar um choque, o rato não ficava num canto, encolhidinho com medo. O rato continuava andando pela caixa do experimento. Então essa foi uma nova situação, uma nova informação surgiu. Quer dizer que o ato de esquecer está altamente ligado com o ato de lembrar. Porque se nós lembramos que as informações ocorrem, no caso do rato, que ele deveria o quê? Paralisar, porque ele deveria lembrar daquela memória. Mas não foi isso que aconteceu. Com a substância, o rato fez com que a memória não viesse, porque foi bloqueada a proteína que criava a memória. Então vamos entender quais são os achados de Nader? Nader pensou então que o animal deveria paralisar se a memória estivesse lá. Mas não foi isso que ocorreu. Logo, o ato de lembrar torna as memórias remanescentes outra vez. Então, se eu lembro, a memória volta e o que acontece? Modifica a estrutura cerebral, porque novas conexões começam a ocorrer. Um outro achado de Nader foi que cada vez que uma memória é lembrada, ela está sujeita a modificação, pois as memórias são dinâmicas. Então a memória equivale a um arquivo de computador que você acessa, faz modificações e salva novamente. Portanto, novas proteínas as reescrevem. Então, se queremos lembrar de uma informação importante, nós temos que repeti-la várias vezes, rememorar. Isso que torna uma memória de longo prazo e nunca mais a esqueceremos. Então, é a rememoração de uma informação que torna uma memória pouco provável de esquecimento.
Você gostou da nossa aula? Então entre na área de questionário que está acima da nossa tela. Quero ver realmente se você memorizou as informações. Responda as nossas questões. Quantas memórias nós temos? Uma ou várias? Vamos lá? Várias. Segunda questão. Qual ação depende da memória declarativa semântica? Então, aquela para fatos. Vamos lá? Observar as figuras? Resposta correta. Fórmula química da água. Memória semântica. Memória de fatos. Qual ação depende da memória não declarativa? Aquela que é automática, não precisamos pensar para trazer a informação. E ligada agora à resposta muscular. Vamos lá observar as imagens? Resposta correta, piscar os olhos. Memória não declarativa, uma resposta muscular. Quarta questão. Nós temos um tipo de atenção ou vários tipos de atenção? Vamos lá? Várias atenções nós temos no cérebro. Atenção seletiva corresponde à capacidade de manter a atenção por um longo período de tempo, inibir estímulos interferentes, realizar duas atividades ao mesmo tempo, ou, resposta certa, alternar a atenção entre duas atividades? Vamos lá? Inibir estímulos interferentes. Esta é a atenção seletiva. Qual é a ordem correta dos estágios da memória? Atenção, codificação, armazenamento e evocação? Codificação, evocação e armazenamento? Evocação, codificação, atenção e armazenamento? Ou armazenamento, evocação e atenção? Resposta correta, a primeira. Primeiro prestamos atenção, depois codificamos essa informação, após armazenamos essa informação e só ao final evocamos a informação, ou seja, recuperamos essa informação. Gostou da nossa aula? Nos acompanhe pelo site. E se gostou da aula Compreendendo a Memória, entre no site www.ensinaralembrar.com.br. Lá você pode adquirir o livro Ensinar a Lembrar, Guia Prático para ajudar a reconhecer e melhorar problemas de memória. Obrigada!